Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanho, do Componente de História. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente continuar aprendendo bastante sobre história. Então vamos verificar qual é o nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 29 tem como objeto de conhecimento a produção do imaginário nacional brasileiro, cultura popular, representações visuais, letras e o romantismo no Brasil. Detalhamento, nós vamos verificar construção do imaginário, representações sociais, a construção do imaginário nacional brasileiro. Então, queridos e queridas, para você ficar por dentro de tudo isso, me acompanha na aula. Lugar, né, com várias pessoas andando para lá e para cá, o tempo todo, às vezes muito apressadas, e você observa que podem ser pessoas diferentes, de cor de pele diferente, de cabelo diferente, de alturas diferentes. No entanto, quando nós pensamos nessa multiplicidade de características físicas e étnicas que são apresentadas como, por exemplo, no nosso país, a gente começa a se perguntar, então, nesse contexto de diversidade, o que é o imaginário? Como é que ele se constrói e como é que esse imaginário traz a sensação de unidade, de nacionalidade, por exemplo, né? Porque quando, por exemplo, a gente verifica outros países, como por exemplo os europeus, até mesmo alguns aqui, né, na América do Sul, vizinhos, você observa que na maioria deles, pelo menos em boa parte deles, há uma unicidade dessas características étnicas, né? Enquanto no Brasil a gente tem uma multiplicidade de pessoas totalmente diferentes, né? Um mais alto, outro mais baixo, um mais gordo, um mais magro, um mais claro, com a pele mais escura, com os olhos mais puxados, com cabelos mais lisos ou enrolados. Então, você enxerga essa diversidade no Brasil. Então, como é que vai se construir o imaginário para a formação de um país a partir dessa diversidade? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco na nossa aula. Então vamos lá. Construção do imaginário. O que é? Primeiro, então, vamos entender o conceito básico do que é esse imaginário. O imaginário é um conjunto de crenças, valores, símbolos e representações que moldam a maneira como os indivíduos e grupos sociais percebem o mundo. Então, o que é isso? É um espaço dinâmico em constante transformação, influenciado por fatores históricos, sociais, políticos e culturais. Ou seja, todos aqueles elementos que nós citamos, como crenças, valores, cultura, a gente sabe que dentro de um movimento histórico, porque história é processo constante, também elas se alteram. Então isso quer dizer que esses elementos, apesar de eles garantirem esse processo de formação, tá bom? Dessa questão desse imaginário, trazendo sentimento de pertencimento, trazendo sentimento de unidade nacional, mas que também esses valores, essa cultura, essas crenças também se alteram ao longo do tempo, mesmo que na mesma medida que eles se alterem, também promovem a construção desse imaginário. Então, tudo o que nós recebemos da sociedade, essa carga de influência, tanto de questão cultural, religiosa, como nós vemos o mundo, é o que forma em nós o imaginário, na forma como nós enxergamos, como nós percebemos nosso país, nossa sociedade, as pessoas que estão perto da gente. Então vamos começar a entender alguns elementos-chave para a gente entender a construção, tá, desse processo todo que é esse imaginário. Então vamos lá, nosso primeiro elemento-chave que nós vamos verificar. Vamos lá comigo? Preste atenção aí. Então o primeiro elemento-chave que nós vamos comentar é sobre a questão da memória. O que é a memória? Nós podemos dizer que a memória é apenas o cérebro que está aqui dentro, o que a gente entende, o que a gente compreende e armazenou de informação? Não necessariamente, né? Nós podemos dizer sim que você tem uma memória de curto prazo ou de longo prazo, onde você retém o seu aprendizado diário da escola, ou que você aprende oralmente em casa através do conselho de uma pessoa mais velha, ou técnicas de trabalho
que alguém te ensina numa forma específica de fazer ali um serviço como artesanato ou qualquer outra coisa. Claro, isso também é memória. No entanto, quando nós falamos em memórias na questão da história, nós estamos falando principalmente de que, lembranças e interpretações do passado, tanto individuais quanto coletivas. Ou seja, nós estamos falando de momentos que foram importantes no processo de formatação de uma sociedade, tanto na questão de costumes, religião e política, e que são momentos que foram memoráveis ou muitas vezes também que podem ter sido catastróficos, tá? Então, momentos importantes são registrados, como por exemplo através dos livros, né, dos escritos, da própria história, né, através da chamada historiografia, que é a parte de se fazer a escrita histórica, como também através do processo da própria oralidade. Então, na verdade, para que essa memória seja construída, são necessários elementos tanto quanto institucionais, quanto também de cultura popular, tá? E esses elementos de cultura popular, normalmente são os que são transmitidos através da oralidade, da fala, enquanto os institucionais são pensados, né, pelo governo, que se tornam, por exemplo, símbolos que representarão um determinado momento histórico ou uma época. E a gente vai falar de alguns deles aqui no decorrer da nossa aula. Tá? Vamos lá para o nosso próximo elemento-chave, é a questão da mitologia. Tá bom? Se você pensa que só existiu mitologia grega, nórdica ou egípcia, não. Né? O povo brasileiro também, pelo seu processo de formação, tem sua própria mitologia, né? No caso, principalmente a partir das heranças indígenas, tá bom? Esses povos tinham sua cosmovisão, sua cosmologia, sua forma de enxergar o mundo e também suas crenças, seus próprios deuses e sua forma de vivência, tá bom? Então, a mitologia são as histórias e lendas que transmitem valores e crenças de uma cultura, que normalmente é repassada por via oral, através da fala. Eu tenho certeza que você, quando criança, menor, até mesmo ainda agora, se você está com uma pessoa mais velha, quando você senta, por exemplo, para escutar uma história antiga, você já deve ter ouvido lendas como Mapinguari, o Curupira que confunde o caçador, né, que faz ele se perder no caminho, né? História, por exemplo, de Saci Pererê e algumas outras coisas desse tipo. Então essas mitologias, essas histórias, são representações que são contadas não só aqui, não representações, mas são mitologias, né? Que são contadas não somente aqui no espaço, que quando eu falo aqui é onde você está, na verdade, né? Na sua cidade, na sua comunidade, não. Não só localmente, mas também no Brasil praticamente todo, essas histórias vão existir. A lenda da mula sem cabeça e diversas outras histórias que são repassadas de geração em geração através da oralidade, da fala. Outro elemento-chave que nós vamos ter nesse processo de construção é o simbolismo, ou seja, imagens e objetos que carregam significado e representam conceitos abstratos, como, por exemplo, o de ser brasileiro. Qual é o conceito de ser brasileiro? É saber jogar futebol? É gostar de feijoada? É saber sambar? O que é ser brasileiro quando a gente pensa na prática? Existe um conceito? Não existe o conceito de ser brasileiro, porque nós podemos usar ele como adjetivo pátrio, ou seja, brasileiro é aquele que nasce no Brasil, mas não existe uma definição em termos de cultura, de simbolismos, de religiosidade para você dizer eu sou brasileiro porque eu sou católico, ou porque eu sou protestante, ou porque eu acredito na lenda da mula sem cabeça, ou porque eu não acredito, entendeu? Mas existem símbolos que vão evocar em você esse sentimento de nacionalidade, tá? Como por exemplo, tá? A bandeira do Brasil. Né? Você vê a bandeira ali naquele retângulo, triângulo ali, aquele círculo no meio, cheio de estrelinhas ali, né? Você vê toda ela lá e você sabe que com aquelas cores azul, verde, branco, e amarelo também, você sabe que é o quê? É a bandeira do Brasil. Quando você vê, você reconhece e tem aquele sentimento de pertencimento, ou seja, é um símbolo que vai ser instigado, principalmente essa questão do surgimento desses símbolos e representações ali, desse sentimento de nacionalidade, principalmente durante o segundo reinado no Brasil, tá bom? Quando Dom Pedro II vai ali, né, criar o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é quando a partir dele
começarão a ser selecionados eventos específicos que podem ser considerados ou não como a história do Brasil. A partir daquele momento. Só que, ao mesmo tempo que isso começa o processo de criação, né, de uma memória, de um simbolismo, de contar a história do país, mas também, ao mesmo tempo, ela esconde, ela abafa, ela silencia, como, por exemplo, a história dos indígenas que já habitavam as terras. Elas não vão ser privilegiados na história oficial naquele momento. No entanto, apesar dessas questões, é a partir do surgimento do IHGB que se preocupa em fazer um processo de quê? De seleção de fatos, de datas e de momentos que vão marcar a história do Brasil, a partir do surgimento do IHGB, ou Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, durante o Segundo Reinado. Outra questão que a gente tem como elemento-chave são os chamados rituais, ou práticas que reforçam a coesão social e expressam valores e crenças. Ou seja, tanto os rituais de matriz afro-brasileiras, como as religiosas no sentido de católicas. Então todas são religiões, né? Tanto de matriz africana quanto não de matriz africana, mas que têm seus próprios ritos, né, de acontecimento, de culto, de missa, ou de participar de uma roda, né? Até mesmo também a questão da religiosidade indígena, que são diferentes entre si, mas que em alguns momentos, algumas delas foram combinadas formando novas religiões. Certo? Então esses rituais, essas práticas, reforçam essas crenças e dão esse sentido de pertencimento. Mas qual é a função de tudo isso? Vamos ver? A função, vamos lá. A primeira delas, a função vai ser o quê? De dar sentido ao mundo. O imaginário fornece aos indivíduos um marco para interpretar a realidade e entender seu lugar no mundo. Ou seja, se eu olho para a bandeira do Brasil, em qualquer lugar que eu vá, não importa se eu estou aqui ou estou na China, eu vou ter esse sentimento de quê? De que aquele país é meu local de origem, que eu sou brasileiro. Dá para entender essa questão? Então não é propriamente você ter a definição, eu sou brasileiro porque eu acredito nisso ou naquilo. Não, mas é um elemento, uma imagem de uma bandeira que traz a você um sentimento, não é algo material. É imaterial. Então é justamente essa a intencionalidade de quando se pensa no processo de construção de um imaginário a partir desses elementos. É de provocar no sujeito essa reação, de certa forma, emocional de sensação de pertencimento, certo? Além dessa questão do sentido, também temos a questão da coesão social, né? Então, o imaginário une as pessoas em torno de valores e crenças compartilhadas. Além dessa coesão social, ou seja, esse sentimento de unidade, vamos ter também a questão da legitimação social. O imaginário pode ser usado para justificar o poder e a ordem social. Então, se nós temos ali a cultura popular, tivemos também as questões institucionais, ou seja, uma ação oficial do governo, como, por exemplo, né, no caso, a popular é aquela questão de você passar conhecimento oralmente através da fala, de um ensinamento em casa. A questão da instituição, a gente citou o caso do IHGB, do Instituto Histórico Brasileiro, mas nós também temos uma outra questão ligada à formação desse processo de imaginário, que é uma cultura já mais letrada. Sabe qual? Aquela que a gente viu lá na abertura da nossa aula, no nosso objeto de conhecimento, que é a questão do romantismo. Quando eu falo em romantismo, não estou falando de paixão da pessoa que está amando alguém, não. Eu estou falando de um movimento literário, tá? Conhecido como romantismo. Então, os românticos, vamos colocar assim, entre aspas, não é o apaixonado, mas nós estamos falando dos escritores desse movimento literário, que promoviam principalmente, tá? Nos seus escritos ali, na sua forma de escrever, a imagem de um Brasil rico em belezas naturais, que era lindo, maravilhoso, e uma imagem idealizada também do indígena, promovendo essa sensação de união e de coesão. Enquanto, na verdade, a gente já sabe que durante o Segundo Reinado, a gente vai ter, por exemplo, ali, então não só no Segundo Reinado, mas em diante também, uma política de extermínio das populações indígenas e cada vez mais elas sendo deixadas de lado, né? Então, se pensava num projeto de integração nacional a partir dessa questão do surgimento desse imaginário, mas na prática acontecia uma coisa bem diferente. Então, continuando, outra função é o processo de transformação social. O imaginário pode ser usado para desafiar o status quo e promover mudanças
sociais. O que é o status quo? É o lugar onde cada um ocupa na sociedade. E essas transformações podem ser o quê? De uma pessoa que está numa classe mais pobre conseguir ascender, de mudar essa situação, ou de conseguir políticas públicas melhores para atender necessidades reais, né, de pessoas reais. Exemplos, vamos ver alguns? O imaginário religioso. Crenças sobre divindades, vida após a morte e outros elementos religiosos. Não é só no cristianismo ou, por exemplo, no budismo. Diversas religiões acreditam em divindades, né, espalhadas pelo mundo, na questão de reencarnação, por exemplo, na questão da ressurreição. Então, nós não estamos aqui falando de religião X ou Y que é certa ou errada. Nós estamos citando exemplos práticos dessa questão, desse imaginário. Certo? Outro exemplo é a questão do imaginário nacional, ó. Conjunto de símbolos, valores e crenças que definem a identidade de uma nação. Como, por exemplo, citei para vocês a bandeira nacional, que onde você estiver, em qualquer parte do mundo, quando você olha aquela bandeira, você vai pensar, sou brasileiro. Ou se você não apenas nem precisa ver uma bandeira, não precisa ter um objeto físico ali para você enxergar. Mas pode ser, por exemplo, o hino nacional. Né? Se você ouvir o hino nacional também em qualquer lugar, você vai lembrar do sentido de pertencimento a um lugar, a uma nação. Ou então, se você estiver, digamos assim, lá no Japão e você ouvir tocar um samba, você vai saber que é o ritmo tipicamente brasileiro, você também vai lembrar da sua nação, não é? Outro exemplo que nós vamos ver é o imaginário científico, né? Crenças sobre o funcionamento do universo e o papel da ciência na sociedade, enquanto algumas pessoas acreditam nessa questão toda, né, de que a ciência de fato pode promover mudança, outras nem tanto, dizem não, que a ciência está, na verdade, trazendo problemas em relação a muita coisa, como desenvolvimento humano e outras questões. Né? Tem gente que pensa a ciência como forma de fato, mudar, de melhorar, e outras não, que acreditam que a ciência, na verdade, não vale tanto a pena assim. E você, o que pensa sobre isso? Né? Então, vamos continuando. Então, uma outra questão que nós vamos verificar também, né, além da questão do imaginário, são as representações. O que é representar? É aquilo que é real e você vê? Ou será que é uma coisa que está ali na sua cabeça, é como você enxerga? Está dentro do seu intelecto? Então, nós vamos começar a conversar a respeito de umas questões. Então, como é que você, como um aluno do 8º ano, assim como aquele menino de estudante, ele enxerga o mundo? Então, a forma como você enxerga o mundo também está associada à questão das suas representações sociais, né? O meninozinho ali, ó, coçando a cabeça, na dúvida. E agora? O que é o mundo? Como é que eu enxergo? Eu faço parte de quê? Em onde é que eu me encaixo? Então, vamos falar um pouco sobre representações sociais. Vamos lá? Então, aqui, ó, representações sociais. Então, é a forma, na verdade, como as pessoas são enxergadas dentro do sistema. O que é o sistema? Nós podemos dizer que a sociedade é um sistema? Sim, a sociedade pode ser chamada de um sistema porque ela tem regras, ela tem formas de como funcionar e cada pessoa ocupa um determinado lugar dentro dela, não é? Então, vamos ver o que são essas representações sociais. Me acompanhe aqui na leitura do nosso texto, ó. Representações sociais são sistemas de significados e interpretações que os indivíduos e grupos sociais constroem sobre a realidade social. Ou seja, a realidade social para uns pode ser maravilhosa, linda, que você tem acesso à educação, à saúde, à água, à luz, à internet e tudo mais. Mas para outros, essa realidade pode ser mais dura, onde ela passa necessidades físicas reais, onde ela passa fome, não tem água potável, não tem saneamento básico, não tem uma casa legal para dormir, para viver com sua família. Então, a forma como cada um enxerga essa sociedade, essa realidade social, depende de onde ela está olhando, tá bom? Então vamos lá, continuando o nosso texto. São construções mentais compartilhadas que influenciam a maneira como as pessoas pensam, sentem e agem em relação ao mundo, ao seu redor. E quais são as principais características dessas representações sociais? Primeiro, nós temos aqui as que podem ser compartilhadas. As representações sociais são construídas e compartilhadas por grupos sociais, não sendo necessariamente universais.
ou seja, uma determinada comunidade, né, que mora afastado, por exemplo, da capital, pode enxergar que é nocivo para elas ter, por exemplo, acesso a celular ou à internet, alguma coisa assim. Mas, para uma comunidade, digamos, que migrou, né, como, por exemplo, nós tivemos processos de migração de comunidades indígenas do interior que moram na capital, e passaram a ter contato com essas tecnologias e passaram a introduzir no seu dia a dia. Vão ter uma visão diferente sobre o uso dessas tecnologias, que elas podem não ser tão nocivas, mas ao contrário, podem trazer benefícios. Ou seja, comunidades locais têm essa visão, mas não quer dizer que todas as pessoas que moram na capital vão pensar e agir de forma igual a essa comunidade que migrou do interior para a capital, tá bom? E outras formas também são as dinâmicas, além das compartilhadas. As representações sociais estão em constante transformação, adaptando-se às mudanças sociais e culturais. Também podem ser subjetivas. Quais são? O que são? As representações sociais são influenciadas por fatores individuais, como valores, crenças e experiências pessoais. Ou seja, aquilo que você viveu influencia a sua forma de enxergar o mundo, suas experiências boas ou ruins. Também podem ser ativas. As representações sociais guiam as ações dos indivíduos e grupos sociais, influenciando a maneira como eles interagem com o mundo. E isso claramente vai pesar no nosso processo de formação, como seres humanos, quanto também na formação do nosso imaginário social. Então, as representações sociais são formadas através de um processo interativo que envolve, primeiro, uma interação social, ou seja, a troca de informações e experiências entre os membros de um grupo social, que podem ser de forma oralizada, né? Aquela questão da conversa, da fala, ou então via instituição também, né? Por exemplo, através das escolas, certo? Temos a questão da comunicação, ou seja, a linguagem e os símbolos utilizados para transmitir e compartilhar significados. Por isso que nós tivemos, por exemplo, no Brasil, com o passar do tempo, né, colocada uma língua oficial que é o português, que é a mesma do colonizador que chegou e ocupou o território. Você já imaginou como seria a comunicação no Brasil, que tinha milhares de etnias que falavam milhares de línguas diferentes, e como é que eles se comunicariam se não houvesse, né, uma língua em comum? É por isso que, por exemplo, no processo de colonização da Amazônia, o português, né, forçou o indígena a falar a língua dele. Claro, para quem estava dominando, para o colonizador, isso era ótimo, maravilhoso. Em contrapartida, trouxe o processo de aculturação dessas etnias e muito das culturas então nativas se perdeu nesse processo. No entanto, a gente não pode negar que uma linguagem em comum acaba se tornando um símbolo de unificação para esse surgimento de imaginário social, que por sua vez também está ligada à questão das representações sociais e, de certa forma, um sentimento de unidade. Ok? Instituições sociais. As instituições que moldam a maneira como os indivíduos pensam e interpretam a realidade. E a primeira instituição que a gente passa, aqui por onde nós vamos receber essas informações, onde nós vamos aprender a língua, onde nós vamos receber informações sobre como a sociedade é, como você também ter suas primeiras relações sociais com o outro, é onde? Na escola, não é? Então as instituições sociais começam onde? Nós temos a família inicialmente, depois nós temos a escola, depois nós temos ali faculdade e outros lugares por onde você passa também. Quais são as funções? Primeira delas, simplificar a realidade. As representações sociais ajudam os indivíduos a entenderem o mundo social, que é complexo e muitas vezes confuso. Outra função é orientar a ação. As representações sociais guiam as ações dos indivíduos e grupos sociais, influenciando a maneira como eles interagem com o mundo. Se vai ser de forma mais violenta, se vai ser de forma mais pacífica ou se vai ser de forma neutra. Então, essas representações sociais estão ligadas a isso. Ou também elas podem ter uma outra função, que é legitimar a ordem social. As representações sociais podem ser usadas para justificar o poder e a ordem social. Ou seja, se eu sou de uma classe de elite,
Eu enxergo um mundo onde todo mundo está abaixo de mim, todos me devem ali alguma coisa. Então eu vou lutar para que o meu status quo, que a minha ordem social ali de onde eu pertenço seja mantida daquela mesma forma. E ai de quem vier lutar contra isso. Elas podem ainda também promover a mudança social, né? Então as representações sociais podem ser usadas para desafiar os status quo e promover mudanças sociais. No caso, nós falamos, por exemplo, aí da questão das revoluções, que a gente muito viu durante as nossas aulas nas unidades anteriores. Ou seja, a partir do momento que as pessoas têm essa ciência que pode se mudar, de deixar de serem oprimidas, lutas aconteceram e nós tivemos diversas revoluções. As revoluções inglesas, a Revolução Francesa, Revolução Haitiana, a Revolução nos Estados Unidos e por aí vai. Exemplos práticos, vamos ver alguns. A representação da pobreza, crenças e valores sobre as causas e consequências da pobreza. Você pode pegar uma pessoa que entende da seguinte forma: a pobreza é porque é um castigo divino, você nasceu pobre porque Deus quis assim e você não pode lutar para mudar a sua condição social. Quem disse que você não pode estudar, se esforçar para conseguir mudar seu status? Não é? Outros dizem o quê? Que a pobreza é porque você é preguiçoso, porque você não trabalha, por isso que você é pobre e tem que morrer pobre. Então, existem diversas formas de se enxergar. Como, por exemplo, tem outras pessoas que vão dizer, não, a pobreza acontece porque nós temos os detentores dos meios de produção que exploram até a última gota de suor e esforço da pessoa mais pobre, pagam um salário de miséria para que ela se mantenha pobre. Ou seja, nós temos diversas formas de entender as causas da pobreza, certo? A representação da mulher. Crenças e valores sobre o papel da mulher na sociedade, né? Por muito tempo a mulher foi relegada ao que é o trabalho doméstico. A mulher é piloto? Sim. Tem aquela piada machista, né? Que a mulher tem que ser piloto de fogão, que a mulher tem que fazer terapia. Que terapia? Terapia é cheia de louça para lavar. E por aí vai, né? Mas a gente sabe que hoje a mulher vem ganhando cada vez mais espaço dentro da sociedade, tanto em âmbito de trabalho, como também na questão da política. Não é? Então, as mulheres estão ganhando, sim, um grande espaço. Não é definitivo ainda, por quê? Porque ainda é uma luta para que esses espaços sejam cada vez mais abertos, tá bom? Muitas mulheres ainda hoje ainda são discriminadas por serem mulheres e em determinados lugares onde elas trabalham, recebem ainda um salário inferior aos dos homens, que muitas vezes realizam trabalhos inferiores delas em questão de cargo. Então ainda é uma luta constante por essa questão na mudança desses valores sobre como a mulher é vista hoje na sociedade, tá bom? Então, se a gente for pegar desde a história antiga trazendo até agora, tivemos avanços nessa questão do papel social da mulher, sim, mas ainda é uma luta constante. Outro exemplo, a representação da democracia, crenças e valores sobre os princípios e funcionamento da democracia. Porque se a gente fala em democracia, por exemplo, quando ela surge em Atenas, lá na Grécia Antiga, ela era uma democracia um tanto quanto limitada, porque só homens considerados cidadãos maiores de idade poderiam votar. Mulheres, crianças e escravos não faziam parte da política, muito menos da democracia, né? Hoje em dia, não. Tanto analfabetos, mulheres menores de 18 anos a partir dos 16 anos podem participar da questão das eleições, pessoas podem sentar candidatos, tanto homens quanto mulheres, e participar votando, escolhendo o candidato. Ok? Mas então nós temos aqui uma grande variedade de representações culturais que vão ser expostas de norte a sul do nosso país, com crenças, culturas, lendas, mitologias e por aí vai. Então vamos ver um pouco sobre essa construção do imaginário nacional brasileiro. Vamos lá? Então, a construção do imaginário nacional brasileiro é um processo histórico complexo que se inicia com a colonização portuguesa no século XVI. Ao longo dos séculos, diversos fatores contribuíram para a formação da identidade nacional brasileira e entre eles nós temos, primeiro, a miscigenação racial. A mistura de diferentes povos, como portugueses, africanos e indígenas, resultou em uma cultura rica e diversa. A colonização portuguesa, a herança cultural portuguesa, como a língua, a religião
e os outros, ou melhor, e os costumes influenciou profundamente a formação da identidade brasileira. Então nós podemos até dizer que nós temos uma miscigenação tanto racial, étnica, né, juntando negro, branco, indígena, como também uma miscigenação de cultura, tá? Porque na mesma medida que você mistura as etnias, também cada um tem a sua carga cultural, de linguagem, de costumes, que vão ser também misturadas aí. Continuando, a independência do Brasil, a ruptura com Portugal em 1822, representou um marco na construção da identidade nacional brasileira. Né? Então, nós vamos ter a partir desse momento o sentimento da questão do surgimento de uma nação. Tá? É a partir daí. Mas os símbolos que representam a nação nós vamos ter já lá em 1889, né? Com o processo de derrubada do Império, proclamação da República, onde nós vamos ter, por exemplo, ali sendo realizada a confecção de uma bandeira nacional. Outro ponto é a industrialização. O processo de industrialização, que se intensificou no século XX, gerou mudanças sociais e econômicas que impactaram a identidade nacional. Então, elementos do imaginário nacional brasileiro, podemos falar sobre a questão do índio. Lembrando que hoje a gente não utiliza, tá? Esse é um termo que era utilizado antigamente, por isso está dessa forma, mas hoje em dia a gente fala indígena, tá bom? Porque o termo índio é um termo genérico que era utilizado para falar sobre pessoas de qualquer nação indígena ali, tá bom? Então, ó, símbolo da identidade brasileira, apesar das controvérsias sobre a representação idealizada, como por exemplo no movimento dos romantistas, do romantismo da literatura, né, que representava aquele índio idealizado do mito do bom selvagem que recebia de forma aberta ali a presença do português, né, do homem branco. Miscigenação racial, que a gente já falou um pouco, celebrada como uma característica única do Brasil, representando a diversidade étnica e cultural. O que mais? Natureza exuberante. A floresta amazônica, as praias paradisíacas e a vasta biodiversidade aparecem como elementos de riqueza e beleza natural. Nós temos também a cordialidade e a hospitalidade, né? O jeito brasileiro é frequentemente associado à alegria, à descontração e à receptividade. O futebol, o esporte é visto como uma paixão nacional e como uma forma de expressão de identidade cultural. Temos também a música. O samba, a bossa nova e outros gêneros musicais representam a criatividade e a alegria do povo brasileiro. O carnaval, a festa é vista como uma expressão de exuberância e da capacidade de celebração do brasileiro. E também o mito do homem cordial, né, de Sete Bularque de Holanda, onde nós vamos ter uma interpretação crítica do brasileiro como alguém que valoriza as relações pessoais e tende a evitar conflitos. E é importante ressaltar que o imaginário nacional brasileiro é dinâmico e constantemente reinterpretado. Então nós temos movimentos sociais, debates culturais e acontecimentos históricos que podem questionar e modificar os elementos que compõem a identidade nacional. Além disso, o imaginário nacional não é homogêneo, existindo variações regionais e diferentes perspectivas dentro da sociedade brasileira. Então nós temos diversidade. Então, queridos, nós vamos parando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje.